Você sabia que o infarto é a maior causa de morte no Brasil? São mais de 400 mil vidas perdidas por ano. E o mais assustador é que, na maioria dos casos, a pessoa não sentia absolutamente nada antes de acontecer. Nenhuma dor, nenhum aviso. Só um silêncio dentro das artérias que por anos foi acumulando gordura, inflamação e destruição silenciosa. Mas e se eu te dissesse que existe uma refeição, simples, acessível, com ingredientes que você provavelmente já tem em casa, que a ciência comprovou ser capaz de ajudar a limpar essas artérias, reduzir a inflamação e proteger o seu coração de verdade? Não é milagre. Não é modinha de internet. É bioquímica. É nutrição baseada em evidências. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Neste vídeo, você vai descobrir como as artérias entopem sem dar sinais, o que acontece no seu corpo quando esse processo avança, e como uma única refeição diária pode mudar o rumo da sua saúde. Mas atenção, fique até o final, porque no último tópico eu vou revelar os erros que a maioria das pessoas comete achando que está cuidando do coração, e que na verdade estão acelerando o problema. Se você se preocupa com a sua saúde, ou com a saúde de alguém que você ama, esse vídeo foi feito para você. Deixa o like agora para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar. Imagine uma mangueira de jardim. Agora imagine que, ao longo dos anos, depósitos de gordura, calcário e sujeira vão se acumulando por dentro dela, aos poucos, sem que você veja por fora. A água ainda passa. A mangueira ainda funciona. Mas a pressão vai aumentando, o fluxo vai diminuindo, e um dia, sem aviso, ela entope de vez. É exatamente assim que funciona o processo de aterosclerose nas suas artérias. A aterosclerose é o acúmulo progressivo de placas de gordura, principalmente o LDL oxidado, o chamado colesterol ruim, na parede interna das artérias. Esse processo começa de forma silenciosa, muitas vezes ainda na adolescência, e avança por décadas sem causar nenhum sintoma perceptível. Estudos publicados no Journal of the American College of Cardiology mostram que sinais iniciais de aterosclerose já foram encontrados em jovens de 20 anos com hábitos alimentares inadequados. O problema começa quando o LDL em excesso no sangue penetra na parede da artéria e sofre oxidação. O organismo identifica esse LDL oxidado como uma ameaça e aciona o sistema imunológico para combatê-lo. Os glóbulos brancos, chamados macrófagos, chegam ao local e tentam engolir essa gordura. Mas quando absorvem gordura em excesso, eles se transformam em células espumosas, e é exatamente esse acúmulo de células espumosas que forma a placa aterosclerótica. O que torna isso tão perigoso é que essa placa cresce devagar, sem dor, sem sintoma, sem que você sinta nada. O corpo adapta o fluxo sanguíneo por anos. E quando a artéria já está com 60%, 70% de obstrução, aí o coração começa a sofrer, e os primeiros sinais aparecem frequentemente já numa situação de emergência. O que agrava ainda mais esse cenário é a inflamação crônica. Alimentação industrializada, sedentarismo, estresse constante, sono de má qualidade, tudo isso alimenta um estado inflamatório silencioso no organismo que acelera a formação dessas placas. E a grande maioria das pessoas que está nesse caminho hoje não sabe disso. Continua comendo errado, vivendo sob pressão e achando que porque não sente nada, está bem. Você pode estar bem agora, mas as suas artérias podem estar contando uma história diferente. E é por isso que o que você coloca no prato todos os dias importa muito mais do que você imagina. Vamos ser diretos. Quando uma artéria coronária fecha, o coração para de receber oxigênio. E o músculo cardíaco sem oxigênio começa a morrer em questão de minutos. Não em horas, em minutos. Cada segundo que passa sem fluxo sanguíneo adequado, milhares de células do coração são destruídas de forma irreversível. É isso que é um infarto. E é por isso que ele mata tão rápido e tão silenciosamente. Mas antes de chegar nesse ponto extremo, o corpo tenta dar sinais. O problema é que esses sinais são frequentemente ignorados ou confundidos com outras coisas.
uma dor no peito, que parece ser azia, um cansaço excessivo que a pessoa atribui ao estresse do trabalho, uma falta de ar ao subir escadas que ela justifica com a idade ou com o sedentarismo. Esses podem ser sinais de que o coração já está sofrendo com a redução do fluxo sanguíneo e que o tempo está se esgotando. O que poucos sabem é que o infarto raramente é causado pelo fechamento gradual da artéria. Na maioria dos casos, o que acontece é uma ruptura súbita da placa aterosclerótica. Quando essa placa se rompe, o organismo interpreta como uma lesão e aciona o mecanismo de coagulação do sangue para tampar o buraco. Forma-se um coágulo, chamado trombo, que pode bloquear completamente a artéria em questão de segundos. É aí que o infarto acontece, rápido, brutal e muitas vezes sem nenhum aviso prévio claro. E não estamos falando só do coração. Quando esse mesmo processo acontece nas artérias que irrigam o cérebro, o resultado é o AVC isquêmico, o acidente vascular cerebral. O Brasil registra cerca de 200 mil AVCs por ano, e muitos dos sobreviventes ficam com sequelas permanentes, paralisia, perda da fala e comprometimento cognitivo. Tudo isso porque uma artéria entupiu e um coágulo bloqueou o fluxo de sangue para o cérebro. Agora, o que determina se uma placa vai se romper ou não? Principalmente a inflamação. Placas inflamadas, instáveis, são as mais perigosas, não necessariamente as maiores. Uma pessoa pode ter uma obstrução de 40% numa artéria, mas se essa placa for instável e inflamada, ela representa um risco muito maior do que uma obstrução de 70% numa placa estável. É por isso que controlar a inflamação é tão fundamental quanto controlar o colesterol. E é exatamente aqui que a alimentação entra como protagonista. Certos alimentos têm a capacidade comprovada de reduzir essa inflamação vascular, estabilizar as placas existentes, melhorar a fluidez do sangue e até contribuir para a reversão parcial das obstruções. Tudo isso sem agulha, sem remédio, sem efeito colateral. A ciência já documentou isso com bastante consistência, e você vai entender como na prática no próximo tópico. Porque saber o que pode acontecer é importante, mas saber o que você pode fazer a partir de hoje para evitar que isso aconteça, isso é o que realmente muda vidas. Antes de qualquer coisa, preciso ser honesto com você. Nenhum alimento isolado vai desentupir suas artérias da noite para o dia. Quem te prometer isso está mentindo. O que a ciência mostra, com consistência e com estudos de longo prazo, é que uma combinação estratégica de alimentos, consumida diariamente, é capaz de reduzir a inflamação vascular, diminuir o LDL oxidado, aumentar o HDL protetor e melhorar progressivamente a saúde das suas artérias. E é exatamente sobre essa combinação que vamos falar agora. O modelo alimentar mais estudado e validado para a saúde cardiovascular é a dieta mediterrânea, publicada e revisada em dezenas de estudos, incluindo o famoso estudo PREDIMED, conduzido na Espanha com mais de 7.000 participantes. Essa abordagem demonstrou reduzir em até 30% o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto e AVC. Não é um suplemento caro, não é uma dieta restritiva e sofrida. É uma forma de comer baseada em alimentos reais, anti-inflamatórios e acessíveis. A refeição ideal para a saúde arterial combina 4 pilares fundamentais: gorduras saudáveis, fibras solúveis, antioxidantes potentes e proteínas de qualidade. Quando esses 4 elementos estão presentes numa mesma refeição, o efeito sobre as artérias é sinérgico, ou seja, cada componente potencializa a ação do outro. É como uma equipe bem entrosada trabalhando a favor do seu coração. As gorduras saudáveis presentes no azeite de oliva extra virgem, no abacate e nas oleaginosas como nozes e castanhas, são ricas em ácidos graxos monoinsaturados e ômega 3. Esses compostos reduzem ativamente o LDL oxidado e aumentam o HDL, o colesterol bom que age como um caminhão de lixo, recolhendo o excesso de gordura das artérias e levando de volta ao fígado para ser eliminado. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine
confirmou que o consumo diário de azeite extra virgem está diretamente associado à redução da espessura da parede das artérias. As fibras solúveis encontradas na aveia, na linhaça, no feijão e nas frutas como maçã e laranja formam uma espécie de gel no intestino que captura o colesterol antes que ele seja absorvido pela corrente sanguínea. Consumir entre 5 e 10 gramas de fibras solúveis por dia pode reduzir o LDL em até 11%, segundo dados da American Heart Association. Simples, barato e extremamente eficaz. Os antioxidantes entram na jogada para combater exatamente o processo que desencadeia a aterosclerose, a oxidação do LDL. Tomate, cenoura, couve, beterraba, frutas vermelhas, todos ricos em licopeno, beta-caroteno, flavonoides e vitamina C, protegem as partículas de LDL da oxidação, tornando-as menos propensas a se depositarem na parede das artérias. E as proteínas magras, como ovos, peixe e leguminosas, completam a refeição garantindo saciedade, controle glicêmico e manutenção da massa muscular, o que também impacta diretamente a saúde cardiovascular. Essa não é uma refeição de hospital. É uma refeição gostosa, colorida, variada e que você consegue montar com o que encontra em qualquer mercado do Brasil. No próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente quais alimentos devem estar no seu prato e quais precisam sair da sua vida o quanto antes. Agora é hora de ser prático. Chega de teoria. Vamos falar de mercado, de geladeira, de fogão, porque de nada adianta entender o problema e conhecer a solução se você não souber exatamente o que comprar na próxima vez que sair de casa. Vou te dar uma lista clara, baseada em ciência, sem complicação, começando pelo que deve entrar na sua vida com frequência. O azeite de oliva extra virgem é o primeiro da lista, e não estou falando de qualquer azeite. O extra virgem, com acidez abaixo de 0,5%, é rico em óleo cantal, um composto com ação anti-inflamatória comparável ao ibuprofeno em doses alimentares, segundo pesquisas da Universidade de Monell. Use no tempero do almoço, na salada, no pão, mas sem levar ao fogo alto, porque o calor destrói seus compostos ativos. A aveia merece um destaque especial. Rica em beta-glucana, uma fibra solúvel extremamente potente, ela age diretamente na redução do colesterol LDL. Estudos da Universidade de Toronto mostraram que consumir 3 gramas de beta-glucana por dia, o equivalente a uma porção de aveia no café da manhã, pode reduzir o LDL em até 10% em poucas semanas. É rápido, é barato e cabe em qualquer rotina. As nozes são outro alimento extraordinário para as artérias. Ricas em ômega 3 de origem vegetal, magnésio e arginina, um aminoácido que estimula a produção de óxido nítrico no organismo, as nozes ajudam a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo do sangue. Um estudo publicado no Journal of Nutrition mostrou que comer um pequeno punhado de nozes por dia reduziu marcadores inflamatórios em participantes com risco cardiovascular elevado. E não precisa exagerar. De 4 a 6 unidades por dia já fazem diferença. O tomate cozido é uma surpresa para muita gente. Quando aquecido, o tomate libera licopeno de forma muito mais biodisponível do que quando consumido cru. O licopeno é um antioxidante poderoso que protege o LDL da oxidação, que é exatamente o gatilho da aterosclerose. Um molho de tomate natural feito em casa com azeite já é uma combinação terapêutica para o coração. E olha que combinação simples. O salmão, a sardinha e a cavala são peixes gordurosos ricos em ômega 3 de cadeia longa, o EPA e o DHA, que têm ação comprovada na redução dos triglicerídeos, na diminuição da inflamação vascular e na prevenção de arritmias. A recomendação da maioria das diretrizes cardiológicas é consumir peixes gordurosos pelo menos 2 vezes por semana. A sardinha em lata, inclusive, é uma opção acessível e igualmente eficaz. Agora vamos falar do que precisa sair. E aqui eu preciso que você me ouça com atenção, porque muita gente elimina o que acha que é vilão e mantém o que realmente está destruindo as artérias. O maior inimigo das suas artérias hoje não é a gordura saturada do ovo ou da carne, é o açúcar refinado e os carboidratos ultraprocessados.
pão branco, biscoito recheado, refrigerante, suco industrializado, macarrão instantâneo. Todos esses alimentos disparam a glicose no sangue, estimulam a produção de insulina em excesso e criam um ambiente inflamatório crônico que acelera a formação das placas ateroscleróticas. Uma meta-análise publicada no JAMA Internal Medicine mostrou que pessoas que consomem mais de 25% das calorias diárias em açúcar têm o dobro do risco de morrer de doença cardiovascular. Os óleos vegetais refinados, soja, milho, girassol, são outro ponto de atenção. Ricos em ômega 6 em excesso, eles desequilibram a relação ômega 6 e ômega 3 no organismo, favorecendo a inflamação sistêmica. Trocar esses óleos pelo azeite extra virgem ou pelo óleo de coco com moderação já é um passo significativo. E o sal em excesso, principalmente o sódio presente nos embutidos como salsicha, presunto, salame e mortadela, aumenta a pressão arterial e força as artérias a trabalharem sob pressão constante, acelerando o desgaste e a formação de placas. Se tem embutido na sua geladeira hoje, já sabe o que fazer. Uma das maiores desculpas que eu ouço, e entendo perfeitamente, é: não tenho tempo para comer bem. A rotina é corrida, o trabalho consome, as crianças demandam, e no final do dia, a opção mais fácil acaba sendo o que está mais à mão. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Comer bem para o coração não exige horas na cozinha, exige estratégia, e é exatamente isso que você vai aprender agora. A refeição que a ciência valida para a saúde arterial pode ser montada em menos de 20 minutos, e o segredo está na combinação certa de ingredientes simples, que você já conhece, já encontra no mercado do seu bairro e provavelmente já tem em casa em alguma versão. Vou te mostrar como estruturar isso de forma realista, para o almoço ou para o jantar, com variações para não enjoar. A base do prato deve ser ocupada por vegetais coloridos. E colorido aqui não é decoração, é estratégia nutricional. Cada cor representa um grupo diferente de antioxidantes. Tomate traz licopeno, cenoura traz beta-caroteno, beterraba traz nitratos que melhoram a circulação. Couve e brócolis trazem sulforafano, um composto com ação anti-inflamatória e protetora do endotélio vascular, que é a camada interna das artérias. Monte seu prato com pelo menos 3 cores diferentes de vegetais e você já estará protegendo suas artérias sem perceber. A proteína ideal para acompanhar essa base é o peixe, sardinha, atum natural, salmão ou tilápia. Mas se o peixe não for uma opção acessível todo dia, o ovo mexido com azeite, o frango sem pele grelhado ou o feijão com arroz integral também cumprem bem esse papel. O feijão, aliás, é um alimento extraordinariamente subestimado. Rico em fibras solúveis, proteína vegetal e magnésio, ele é um dos alimentos mais estudados para a saúde cardiovascular em populações de baixa renda, e os resultados são impressionantes. O tempero é onde muita gente erra por omissão. Trocar o sal em excesso por ervas e especiarias não é só uma questão de sabor, é terapia vascular. A cúrcuma, por exemplo, contém curcumina, um dos compostos anti-inflamatórios mais potentes já estudados. O alho cru ou levemente refogado libera a alicina, que reduz o LDL e melhora a pressão arterial. A pimenta preta potencializa a absorção da curcumina em até 2000%, segundo estudos de biodisponibilidade. Use azeite extra virgem como base do tempero, adicione alho, cúrcuma e uma pitada de pimenta preta, e você terá transformado um prato simples numa refeição com ação cardiovascular real. Para o café da manhã, a estratégia é igualmente simples. Uma tigela de aveia com leite vegetal ou iogurte natural, uma colher de sopa de linhaça triturada, uma fruta vermelha como morango ou amora e um punhado de nozes. Esse café da manhã cobre os 4 pilares que mencionei no tópico anterior: fibras solúveis, gorduras saudáveis, antioxidantes e proteína. E pode ser preparado em menos de 5 minutos. Se quiser praticidade ainda maior, deixe a aveia de molho na véspera com o iogurte na geladeira. Pela manhã, é só adicionar as frutas e as oleaginosas.
A chave para manter essa alimentação no longo prazo é a variação dentro da estrutura. O prato muda, os ingredientes rodam, mas os pilares permanecem os mesmos. Segunda pode ser sardinha com legumes e arroz integral. Terça pode ser omelete com couve refogada no azeite e salada de beterraba. Quarta pode ser frango com brócolis, cenoura e feijão. A estrutura é sempre a mesma: proteína de qualidade, vegetais coloridos, gordura boa no tempero e fibras na composição. Quando isso vira hábito, você para de pensar nisso como dieta e começa a enxergar como estilo de vida. E estilo de vida é exatamente o que separa quem protege o coração de quem apenas tenta. No próximo e último tópico, vou te revelar os erros mais comuns que as pessoas cometem achando que estão cuidando da saúde cardiovascular e que, na verdade, estão fazendo o problema avançar sem perceber. Sabe o que é mais frustrante do que não cuidar da saúde? É achar que está cuidando e descobrir que estava fazendo tudo errado. E isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Pessoas bem-intencionadas, que leram sobre alimentação saudável, que tentaram mudar os hábitos, mas que foram enganadas por informações erradas, modismos e rótulos sedutores. Vou te mostrar os erros mais comuns e como corrigi-los agora. O primeiro erro é demonizar toda a gordura. Durante décadas, a gordura foi apontada como a grande vilã das doenças cardíacas. O resultado? As indústrias alimentícias inundaram o mercado de produtos zero gordura e light, que, para compensar o sabor, foram recheados de açúcar refinado, xarope de frutose e aditivos químicos. E o consumidor, achando que estava fazendo a escolha certa, foi engordando, inflamando e entupindo as artérias com esses produtos. A gordura do abacate, do azeite, das nozes e do ovo não é inimiga do coração, é aliada. O que destrói as artérias é o açúcar escondido nos produtos industrializados que você consome achando que são saudáveis. O segundo erro é confiar cegamente no rótulo integral. O mercado aprendeu que o consumidor quer produtos integrais e passou a explorar isso de forma desonesta. Biscoito integral com recheio, pão integral com farinha branca como primeiro ingrediente, barra de cereal integral com mais açúcar do que aveia. Sempre leia a lista de ingredientes, não a embalagem. O primeiro ingrediente da lista é o que está em maior quantidade no produto. Se o primeiro item for farinha de trigo enriquecida ou açúcar, o produto não é integral de verdade. Não importa o que a frente da embalagem diz. O terceiro erro é achar que suplemento substitui a alimentação. O mercado de suplementos cardiovasculares movimenta bilhões no Brasil, e boa parte desse dinheiro vai para produtos com evidências científicas frágeis ou inexistentes. Ômega 3 em cápsula tem seu lugar, especialmente quando a alimentação é muito deficiente, mas ele jamais vai compensar uma dieta cheia de ultraprocessados, sedentarismo e estresse crônico. A suplementação funciona como complemento, nunca como substituto. E antes de sair comprando qualquer coisa, converse com seu médico ou nutricionista. O quarto erro é ignorar o estresse como fator cardiovascular. Muita gente ajusta a alimentação, faz exercício, controla o colesterol, mas vive sob pressão constante, dorme mal, não desacelera nunca. E o estresse crônico é devastador para as artérias. Ele eleva o cortisol, que por sua vez aumenta a pressão arterial, promove inflamação sistêmica e favorece o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura abdominal profunda que envolve os órgãos e é diretamente associada ao risco cardiovascular elevado. Cuidar do coração sem cuidar da mente é como tampar um vazamento e ignorar a rachadura na parede. O quinto erro, e talvez o mais perigoso de todos, é a inconsistência. A pessoa come bem por 2 semanas, vê o exame de colesterol melhorar um pouco e volta aos velhos hábitos achando que já resolveu. A saúde arterial é construída ao longo de meses e anos de escolhas consistentes. Uma semana de alimentação exemplar não desfaz anos de inflamação acumulada, mas meses de consistência sim. O corpo responde. As artérias respondem. A ciência é clara nisso.
Mudanças sustentadas no estilo de vida podem estabilizar e até reverter parcialmente placas ateroscleróticas já formadas. Mas isso exige comprometimento real, não esforço esporádico. E o sexto erro é esperar ter um diagnóstico grave para agir. A maioria das pessoas só muda de verdade depois de um susto, um infarto, um AVC, um colesterol absurdamente alto no exame. Mas esse é o pior momento para começar, porque o dano já foi feito. A prevenção é sempre mais eficaz, mais barata e menos sofrida do que o tratamento. E você não precisa de nenhum sintoma para começar hoje. Precisa apenas de informação, que é exatamente o que você teve acesso agora. Chegamos ao final desse vídeo e eu quero que você saia daqui diferente de como entrou. Não com medo, mas com consciência e com um plano claro nas mãos. Você aprendeu que as artérias entopem em silêncio por anos, sem avisar. Que quando uma artéria fecha, o estrago é rápido e muitas vezes irreversível. Mas você também aprendeu que a alimentação tem o poder real de mudar esse caminho. E que essa mudança não precisa ser complicada, cara ou sofrida. Comece amanhã com pequenos passos. Troque o óleo refinado pelo azeite extra virgem. Adicione uma porção de aveia ao café da manhã. Coloque mais cor no seu prato no almoço. Reduza o açúcar onde você já sabe que está exagerando. Esses pequenos ajustes, feitos com consistência, têm o poder de transformar a saúde das suas artérias ao longo das próximas semanas e meses. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você ainda não sabia, ou confirmou algo que você já suspeitava, mas ainda não tinha colocado em prática, deixa o seu like aqui. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo sério e baseado em ciência para você. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo. Qual foi o erro que você mais se identificou? Quero ler a sua resposta. Me inscreve no canal se ainda não fez isso. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque semana que vem tem muito mais conteúdo sobre saúde cardiovascular, alimentação e longevidade esperando por você. Cuide do seu coração. Ele não para de trabalhar por você, nem por um segundo sequer.